A juíza Joana Ribeiro Zimmer deixou o caso da menina de 11 anos que foi mantida em um abrigo para evitar que fizesse um aborto autorizado em Santa Catarina. A magistrada é autora da decisão que negou à criança o procedimento para interromper a gestação. A magistrada informou que a transferência para a comarca de Brusque, no Vale do Itajaí, segundo ela, a transferência ocorreu porque ela aceitou uma promoção e o convite ocorreu antes da repercussão do caso. O colegiado decidiu pela promoção por merecimento. Na manhã dessa terça-feira, a justiça determinou que a menina voltasse a morar com a mãe. A advogada de defesa da família não deu detalhes sobre qual será a decisão em relação ao aborto. O Conselho Nacional de Justiça informou que está apurando a conduta da magistrada no processo. Eu começo com o Eduardo Lanza. Olha, Vitor, primeiro que é deplorável uma decisão judicial como a divulgada ontem, né? Ao que tudo indica, era um pouco mais antiga ainda, creio que da semana passada. Principalmente porque é uma criança de 11 anos que foi vítima de um estupro, de um crime bárbaro. E eu vejo que, principalmente por questão até de saúde... Até porque uma criança de 11 anos não tá com seu corpo pronto para receber uma gravidez. Ela deveria ter o direito de optar pelo aborto. Assim, não é uma defesa minha. Até fico desconfortável em falar nesse ponto, porque eu sou contra o aborto na maioria dos casos. Mas acho que nesse caso aí, Vitor, é de tão deplorável que, se não me engano, a juíza pegou e perguntou ainda para a criança... tem como você aguardar mais uma semana até nascer e de lá a gente vê o que acontece? Até parece que a juíza tá nem aí com a vida da criança de 11 anos, da menina de 11 anos, e nem com a vida da criança que vai nascer, que seria como se fosse depositada num depósito de criança, como se fosse, no caso, a adoção, um depósito de criança. Então, assim, é totalmente repugnante, deplorável. Uma juíza dessa daí deveria ter sido exonerada do cargo por justa causa, porque isso é uma decisão que envergonha todo estudante de direito e envergonha a magistratura no geral. Emerson Celestino. Ela só não foi exonerada, Lanza, como ela foi promovida, né? Então, o que é pior, né? É pior ainda. Então, é um ato deplorável do judiciário de Santa Catarina. O juiz que a promoveu, não sei, a vara, né, eu acho que o que aconteceu, né, uma criança cuidando de outra criança agora, os órgãos da criança de 11 anos não tá formado ainda. Detalhe, ela foi estuprada com 10 anos de idade. Exatamente, correndo risco de vida no parto. E aí uma juíza, assim, sem mais, sem menos, parece que não deu muita importância, porque era uma criança de família carente. Eu acho que faltou um pouco mais de compaixão de parte da juíza, que agora está em Brusque, não vai nem acompanhar mais o caso. Cadê o Conselho, né, Tutelar de Santa Catarina? O CNJ, para falar sobre isso a respeito. A gente só vê matérias da grande imprensa, de parte do consórcio, mas ninguém criticando também. É um ato deplorável. E aí a gente começa a falar de viés ideológico. É um crime, né? E muita gente ainda apoia o aborto. Eu quero ver as manifestações. É um assunto que a gente pode trazer mais à frente, Vitor, porque tem muita coisa ainda a ser falado por parte das autoridades, né, que não se pronunciaram. A gente só leu as matérias da imprensa, que não se aprofundou nas críticas. A gente vai ficar sabendo, eu acho que a partir E no mínimo, o algoz dessa criança deveria... O algoz, no caso, o estuprador, para falar o português mais claro, deveria ser, no mínimo, castrado quimicamente e ser retirado de circulação. Exato. Porque se ele fez isso com uma, ele pode fazer com 2, 3, 5, 10. E aí? Qual que vai ser a postura da vara da criança e do adolescente do estado de Santa Catarina? Uma proposta do atual governo apoiada pelo sargento Faur, né, que não avançou na Câmara dos Deputados. Eu vou, só antes de passar pro francês, está com uma enquete no ar. Você concorda com a decisão da juíza de impedir que a menina de 11 anos realizasse o aborto? Isso é um tema polêmico. Vote ali, se justifique, enfim. Está com essa enquete aberta. Vai lá, francês. O estupro é odioso, né? Contra qualquer pessoa, ainda mais contra uma criança, né? E me parece até que seria uma pessoa meio aparentada, né?
Imaginemos o que vai acontecer com essa criança durante toda a vida, o que vai passar pela cabeça dela, né? A revolta. Justiça nunca será feita mesmo. Agora, quanto ao procedimento da juíza, sinceramente, eu não tenho opinião formada, né, sobre isso. Em que tipo de lei ela se baseou, em que critérios, né? Mas prioritariamente pensando assim, passando pela cabeça assim, você teria que visar, primeiramente, proteger a vítima, que é a menina. Quer dizer, você livrá-la dessa condição, né? Aí que tende a, sei lá, a se agravar, ela tem que retirar ela desse meio, dessa condição. Agora aí vem fator religioso, não sei se familiar. Quem é que vai? Foi a juíza. Ela que conduziu. Tá tudo em vídeo. Ela que conduziu tudo. Sim. Foi por uma opção política então, dela. Não, mas eu tô falando, o conjunto de ideias formuladas em torno disso aí é muito complicado, né? Começa a jurisprudência, né? Mas a juíza, acho que ela teria realmente, pensando bem, teria que fazer uma parte legal da coisa. A parte legal qual é? Liberar a menina, deixar a menina o mais protegida possível. Esse é o papel da lei. Existia uma promotora na sessão. Ela simplesmente ignorou a promotora. E ela levou o negócio do jeito que ela queria na cabeça. Foi autoritária. Felizmente não forma coisa porque é nível de Estado, Sim. não é federal. O federal é para o pessoal que consegue. E só lembrando também que vítimas de estupro, ela tem o direito não só ao coquetel contra o HIV, contra outras doenças sexualmente transmitíveis, mas também ao aborto, caso ela engravide por opção Eu vou passar... ou questão de saúde. Vai lá, Francisco, conclua. Tem que proteger a vítima, primeira coisa, proteger a vítima. O resto se discute depois, mas proteger a vítima eu acho que caberia livrá-la, né, do problema. Vai lá, professor Itamar. Então, Vitor, esse caso da menina aí de Santa Catarina foi vítima de um estupro e agora está com problema com a negativa da juíza na autorização do aborto, né? Então é importante pensar, assim, primeiro, essa é uma questão extremamente delicada que envolve a questão dos costumes e é muito mais complexa do que a nossa vontade, digamos, biliar para resolver, né? Primeiro, ela já foi vítima de uma violência no estupro. O parto será outra violência, né? Não tenha dúvida, para uma criança nesta idade. E o desfecho, caso seja o aborto, que também é um parto, né? Vai acumular, inclusive, um terceiro trauma, que é exatamente que toda mulher, eu conheço algumas mulheres, pelo menos 3 ou 4, que fizeram aborto, todas elas adultas e ficaram com traumas profundos, né? Então, digamos assim, uma criança a partir do 20º mês de gestação já não é tratado mais como feto, nem como embrião, né? É tratado como um prematuro se ele vier a nascer. Se não nascer, ainda é um feto, mas se nascer, é um embrião. Se nascer, é um prematuro. Então, é uma questão extremamente delicada em que eu, de fora do caso, não me sinto à vontade para condenar nem a juíza e nem condenar ninguém. Acho que o único criminoso aí foi exatamente o criminoso que praticou o estupro. Dali para frente, qualquer alternativa, qualquer saída será inevitavelmente traumática, né? Então, tem uma série de coisas que precisam ser pensadas. Então, antes de mais nada, eu acho que cabe aí a família e as pessoas envolvidas mais de perto e as autoridades, evidentemente, tomar a decisão. Da minha parte, eu acho que é traumático, de qualquer desfecho vai ser ruim.